E a gente volta no segundo bloco do programa de Utilidade Pública, falando sobre prestação de contas eleitorais, aqui com Elcio Amorim, que é especialista no assunto, aceitou o convite aqui do programa de Utilidade Pública para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas. Olha, fato. Só pode gastar, fazer pagamento, cumprindo os requisitos a partir do dia 5, tá? Antes, 0. Mas propaganda na rua só a partir do dia 15 de agosto. E vamos falar dos limites, que a gente está falando muito de gastos. Vamos falar desse limite, como é que vai funcionar essa questão do limite esse ano. Ó, antes da eleição de 2016, os partidos fixavam os seus limites. Na eleição de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral baseou-se nos limites gastos até então e fixou limites para cada um. Para a eleição de 2018, veio a grande novidade que a Justiça Eleitoral fixou limites para todos, alguns com base no eleitorado apto em 31 de maio e outros já com limites fixos definidos para o Brasil inteiro. Então, presidente da República, senadores, deputados federais e distritais, deputados estaduais e distritais têm limites de gastos hoje impostos pela Justiça Eleitoral. Se passar desse valor... Se passar desse valor, o candidato terá suas contas desaprovadas, não será diplomado e ainda responderá por abuso do poder econômico, que é uma coisa que também se definiu já na lei, o que é abuso do poder econômico. Então, se o candidato gastar mais do que o seu limite, ele não será diplomado. E aí a gente vai ter nessa questão desses limites, desses gastos, 2 pontos. Financiamento público. É uma grande inovação também dentro da campanha de 2018, é que se inaugura o financiamento público da campanha eleitoral. A democracia receberá investimento privado das pessoas físicas e público dos recursos arrecadados pela União. É uma coisa nova, a lei é nova, a própria Justiça Eleitoral trata do assunto que, com a proibição, Dânia, da pessoa jurídica financiando as campanhas políticas, ou seja, financiando a democracia, se criou uma lei onde foi extraído do orçamento da União um valor para financiar a democracia. E que vai mais para o partido maior, vai ser proporcional a essa divisão. A técnica de proporcionalidade e a representatividade de cada partido no Congresso Nacional. Para a eleição de 2016, 1 bilhão e 700 milhões de reais serão investidos no financiamento da democracia. 2018. Desculpe, 2018. Para 2018. E a questão das pessoas jurídicas, das instituições, você não pode mais receber financiamento de empresa. Não, pessoa jurídica nem de empresa. No entanto... Nenhuma entidade jurídica pode financiar a democracia mais. Mas a pessoa física, dona da empresa, pode. Pode, porque aí impera, Dânia, o princípio da entidade. A pessoa jurídica é uma entidade e a pessoa física é outra entidade. Se ele é dono da entidade, ele tem uma separação de ganhos. Ou seja, se ele recebe, por exemplo, o prolabore, que é a remuneração de um diretor proprietário de uma empresa, e os lucros que ele aufere, esse dinheiro é dele, não é da empresa. Porque o princípio do lucro é que o sócio ele investia um capital que lhe pertence para iniciar uma empresa. O lucro é o resultado desse capital que ele investiu. O capital social não pertence à entidade, pertence aos sócios. Então, os lucros são provenientes desse investimento que ele faz, ou seja, do seu próprio dinheiro, e o prolabore, que é uma palavra em latim que significa, que vem a tradução, que é por labor, e labor é trabalho, é a remuneração do administrador de uma empresa, que é como se fosse o salário meu, seu e de todo cidadão. Então, e é só para a gente deixar claro, a empresa, a pessoa jurídica não pode, mas você, pessoa física, dono
tá certo? Dessa pessoa jurídica, pode. Pode. Só para Respeitado o esclarecer. princípio da Então, entidade. só para esclarecer, porque pode haver uma dificuldade na interpretação disso. Só que a gente falando de uma outra coisa, além disso, tem uma outra novidade que é relacionada à doação de servidor público. Você é muito bem informada, você é muito bem informada. Não aguento com isso. O servidor público, havia uma certa ainda... Não havia uma norma clara sobre a participação do servidor público no financiamento das campanhas eleitorais. Quer dizer, o agente público, de uma maneira geral, financiando a campanha eleitoral. Agora, nessa eleição de 2018, a Justiça Eleitoral normatizou que, se o agente público estiver filiado ao partido político, ou seja, ele tem uma história ideológica vinculada à política, ele pode fazer doação. Certo? Tem algum período? Ou pode acontecer aquela história de assim, não, me filiei para fazer aquela doação específica? Eu vou ficar lhe devendo essa resposta. Porque eu acho que é uma dúvida comum. Eu não me preocupei com isso, mas eu acredito que não, eu acredito que, como tudo vale antes do início dos procedimentos de campanha, eu acredito que deve prevalecer essa regra também. Mas já que você disse que eu vou... Retorna para a gente, exato. Está me devendo para a próxima. Desse assunto muito grande, porque isso é uma coisa jurídica, entendeu? Certo. Nós, contadores, a gente já tem uma massa de informação muito grande. Aí, quando a coisa é jurídica, a gente aprende para poder aplicar. E, às vezes, esse detalhezinho que a mulher perfeitamente vai lá e capta. Está me devendo para o próximo bloco de dúvidas, porque serão vários blocos de dúvidas, entendeu? Então, assim, Elcio está aqui hoje, gente, esclarecendo o primeiro bloco, tá certo? Essa é apenas uma das edições do programa que a gente vai estar tratando sobre isso, porque, como vocês já viram, tem financiamento público, ou seja, dinheiro de todos nós nas campanhas. Então, acho justo a gente estar também esclarecendo dúvidas. Elcio, a gente vai dar uma pausa aqui no programa, nesse bloco do programa de utilidade pública de hoje, porque o tempo está voando, porque realmente são muitas dúvidas sobre o assunto, mas a gente volta já depois do intervalo.